100.5 AFM Líder, sempre com você. Eu tinha um sonho de rádio desde adolescente. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu saía da escola e ia lá para a Rádio Correio para poder ver, porque eu achava assim incrível como é que a pessoa falando aqui nesse microfone e um monte de gente estava ouvindo num bocado de lugar diferente. Então eu já tinha aí, pronto, botei isso na cabeça, não. Eu vou ter uma rádio. E quando o Antônio Carlos Magalhães era ministro das Comunicações, a gente conseguiu a concessão. Logo que conseguiu a concessão, então contratou um técnico, seu Heckel, para ver a viabilidade e a melhor localização. Ele fez um estudo e a melhor localização para o transmissor era na BR-101, onde tem o Engenho do Meio, e os estúdios aqui em Santa Rita. Quando conseguimos a concessão, era a frequência 100.9. Eu vi a rádio entrando no ar, me lembro até hoje que tinha um toca-fitas na época que tocava a música de Roberto Carlos, era aquela fita, não sei se, claro, vocês estão me assistindo, nem vão saber, alguns podem nem saber o que é isso, fita cassete. Mas era uma fita cassete que ficava rodando e quando ela chegava no final, ela voltava, ela rodava o outro lado automaticamente. Então era moderno esse aparelho na época, essa fita cassete, então ficou rodando 24 horas a música de Roberto Carlos, as músicas do Roberto Carlos. Terminava o lado A, ia para o lado B automaticamente, e foi assim que a rádio 100.9 entrou no ar, na época, tocando Roberto Carlos na fase experimental. Após algum tempo, mudou a frequência para 100.5, porque conseguimos aumentar a potência, e aí a gente se filiou à Rádio Líder em São Paulo. Daí que vem esse nome, 100.5 FM Líder. Passamos aí uns 3 anos filiados à Rádio Líder, depois retornamos a uma programação local, e aí como a gente já estava com esse nome Líder, a gente usou o 100.5 FM Líder. Rádios existem muitas, mas só uma toca a música que você quer ouvir. 2000, o ano da rádio número 1 no coração da gente. 100.5 FM, 10 anos, sucesso o tempo todo. A paixão pelo rádio para mim surgiu logo cedo, né? Eu, como estudante, já participava dos eventos da escola, dos jogos internos como locutor, nas apresentações da escola de fim de ano, de São João, das datas comemorativas. Então eu já participava junto com a equipe, né, utilizando da palavra, do microfone. Não era tão fácil, né, fazer parte do rádio antes, né? Você tinha uma grande experiência para poder já se anexar ao grupo, ou algum tipo de indicação de algum colega, né, ou você iniciar, né, nos bastidores, né? Não era tão fácil. Foi um amigo que me indicou, né, a família na época, para que eu pudesse fazer um teste no rádio, e ao perceber a minha desenvoltura, já que eu já vinha, né, da comunicação, a direção percebeu que eu tinha uma certa desenvoltura no rádio, e o espaço do momento que surgiu para mim, eu acredito que eu tinha uns 19 a 20 anos, foi para fazer o programa Roberto Carlos em Detalhes, um programa de muita audiência da época, mas um programa para um público mais seleto, um público dos 50 anos, 60 anos, um público mais velho, né, da época. Mas foi uma experiência fantástica, porque ali eu pude ouvir histórias maravilhosas. Desde criança eu já fui bem ligado ao rádio, até porque na minha época de criança não tinha rede social, não tinha nenhuma dessas plataformas digitais que existem hoje em dia. Então a nossa diversão era rádio e TV. A minha entrada aqui na 100.5 foi em 2014. Em 2014 eu já conhecia de longas datas
um amigo, e ele me trouxe aqui para 100.5 com o meu desejo de conhecer uma rádio mesmo, uma rádio FM, que me trouxe aqui para 100.5, que foi o nosso amigo Jesse Mendonça. E de pronto, o meu amigo garotinho, Osmar Queiroz, ele gostou de mim, da minha atividade, da minha esperteza, da minha inteligência, e me trouxe para trabalhar. Ele me fez o convite para vir participar, fazer parte, né, da família 100.5. E um dia conversando com o Carlos Móveis, aí falando sobre a rádio, aí falei com ele a possibilidade de falar com Raquel, para a gente ver se a gente poderia conseguir locar um horário na 100.5. E foi justamente isso que aconteceu. Os primeiros horários a gente começou aos sábados. Aos sábados a gente era de 6 às 8 da manhã, a fonte é notícia. Aí começamos a fazer aquela alavancada no cenário político de Santa Rita, e o programa foi crescendo, a audiência também, e nós conseguimos a convencer Raquel a nos locar o programa diário. A gente suspendemos o sábado e voltamos para a segunda a sexta-feira, das 17 às 19 horas, um horário que eu escolhi, e todo mundo criticou, dizendo que não dava para colocar programa político nesse horário, à tardezinha, mas não, nós disparamos na mídia, sucesso total, e cá estamos até agora, mudamos de programa, porque a gente se desligou entre o grupo A Fonte é Notícia e a 100.5, então eu assumi em 2010 o programa Jornal 100.5 Notícias, aqui das 17 às 19 horas, com toda essa minha equipe, o meu irmão Janduí, o Adriano Souza, Luiz Alves, Rincos Monteiro de Toledo. E na época, eu tinha de 13 para 14 anos, foi quando eu estava gostando de rádio, né, de ouvir rádio, e eu trabalhava como monitor de computação. Eu já estava há 1 ano trabalhando, e aí eu soube que iria abrir uma emissora de rádio em Santa Rita. Então, eu estava no ramo da informática, né? Era o começo de tudo ali da informática. Então, eu me interessei, eu acho que eu vou atrás dessa rádio para saber. Então, descobri o escritório do Célio de Paz, no centro de João Pessoa, e a partir dali eu comecei a visitar o escritório do Célio de Paz, eu, meu irmão e esse meu amigo. A gente começou a visitar o Célio frequentemente. Nos últimos 6 meses antes da rádio entrar no ar, nós visitávamos ele semanalmente para saber como é que estava a rádio, quando é que ia entrar no ar, e ele passava as informações. Célio foi muito gentil conosco nesse período. E foi assim que eu descobri a Rádio 100.5. Na verdade, foi o meu primeiro emprego na profissão de rádio. Eu comecei tudo no rádio na 100.5, que na época era 100.9. Meses depois, a rádio mudou de frequência para 100.5. E foi ali onde tudo começou. Eu tinha 15 anos de idade, tinha acabado de completar 15 anos de idade. As histórias inusitantes, elas surgem de toda hora, a todo momento, né? Eu posso lembrar aqui alguns fatos. Por exemplo, lá atrás, no programa Roberto Carlos, me chocou muito, me marcou muito esse fato, porque um ouvinte, ele entrou no ar, né, para fazer uma venda, ou foi uma aquisição das músicas de Roberto Carlos em fitinha de toca rádio, né? Que existia da época. Ou ele queria vender ou ele queria comprar. E quando ele entrou no ar, alguém disse que tinha, ou que queria comprar ou queria vender, alguma coisa parecida. E eles trocaram o telefone, essas duas pessoas, e se tornaram marido e mulher depois. Se casaram, né? Isso, e hoje vivem, até hoje vivem eles dois, né, nessa união. E uma história que a gente tem é de uma ouvinte muito, muito apaixonada pela 100.5, ela mora em João Pessoa, e um dia o nosso amigo garotinho teve uma ideia de pegar um cantor que nós divulgamos até hoje aqui na rádio, e pegar esse ouvinte para fazer parte de um videoclipe. Então, o nosso amigo garotinho montou essa ideia, essa equipe, fomos para a praia fazer essa gravação,
que a ouvinte participou, ela foi participar do videoclipe do artista e divulgamos aqui ao vivo no pátio da rádio. Ela veio com muitas pessoas, né? Veio uma caravana incrível e divulgamos ao vivo com ela dançando também junto com o pessoal da rádio aqui no pátio. Eu tenho bastante fãs que me acompanharam em todas as emissoras que eu passei, né? Então, em todas as emissoras que eu vou, eu tenho o meu grupo de fãs, de amigos que me acompanham, e eles mesmos entram no ar e se pronunciam, dizendo: Jaci, para onde você for, estou com você, sintonizado, viu? Sou seu ouvinte. Na época que eu trabalhei na 100.5, eu tinha um programa romântico, eu tinha um programa chamado Super Românticas. A diferença é grande de como os ouvintes conversavam com a gente naquela época. A única forma de a gente ter um contato com o ouvinte era através do telefone, era conversando com o ouvinte ao vivo ou através de cartas. O meu contato do meu programa, a maioria deles era por carta, né? E o programa, ele recebia cartas com histórias, era a história que marcou a minha vida. Então, eu recebia cartas diariamente. O programa tinha uma grande audiência na época, nós tínhamos poucas emissoras de rádio na época, e esse tipo de programa era um programa que fazia muito sucesso, né? Um programa romântico, músicas românticas, traduções de músicas internacionais. Amigo que sustenta quando caímos, amigo que sorri quando sorrimos. Já promovemos muitos eventos. No pré-carnaval aqui em Santa Rita, que tinha muitos blocos, a gente também organizou o bloco 100% Baby, que era um bloco de criança e que os pais vinham também. E agora temos o projeto do Engenho do Forró, que é uma programação, tem algumas festas esporádicas durante o ano, mas durante o mês de junho e julho a gente faz todo final de semana forró bom de qualidade. No forró, no engenho do forró, no forró, no engenho do forró. Recentemente enviamos uma equipe da 100.5 para o Rio, para o jogo Botafogo e Flamengo. É futebol, é vibração, Rádio 100.5 paixão, com Garotinho e a sua equipe, o futebol é show, ninguém resiste. A gente vem trabalhando dia a dia, porque a internet é uma coisa muito rápida e que quando a gente pensa que está top, já tem alguma coisa mais nova, né? Mas a gente vem dia a dia aprimorando nossas plataformas para tentar chegar ao público de diversas maneiras. Hoje nós trabalhamos com Radiosnet através de um serviço de streaming de áudio que é transmitido tanto para o Radiosnet quanto para outras plataformas e também para o site clique100.com.br. Transmitimos também ao vivo para o canal da rádio 100.5 FM Líder. Também transmitimos ao vivo através do nosso Facebook e também através de outras plataformas de streaming que estamos levando, né? Instagram, que hoje em dia é muito forte, então a gente fez esse compilado de plataformas digitais e estamos levando para o ouvinte, não só mais só o áudio, como também o vídeo, essa junção do áudio e o vídeo. O podcast chegou com uma novidade, né? Principalmente aqui no Brasil, então as pessoas tiveram o direito de criar o seu canal de streaming, fazer suas entrevistas de uma forma muito livre, muito aberta, perguntas quentes, que o podcast tem que ter essa quentura também, para aprender ali o ouvinte, o telespectador que está ali na observação. E a gente implantou o podcast no rádio. Você pode ver pelas plataformas e também ouvir a sonora das ondas do rádio que você esteja aí conectado. A gente implantou esse projeto, é legal porque tem que ter o horário certo, tem que ter a entrevista certa, o momento certo, e é gostoso ouvir um podcast também do rádio. Agora o rádio é o rádio, é a frequência no rádio do carro, é a frequência em casa, é a participação do ouvinte pelo telefone, entendeu? Quer dizer, isso é uma tradição. E isso é um feito que eu acredito que não acabe jamais. Quando inventaram a televisão, disseram que o rádio ia acabar. Quando inventaram a internet, disseram que a TV e a rádio ia acabar. Eu espero e tenho certeza absoluta que o rádio nunca vai acabar, porque ele
nesse ponto aí ele é melhor do que a TV, melhor do que a internet, porque nos pontos mais longínquos, às vezes que não tem nem energia, você está lá com um radinho de pilha. Então, eu acho que o rádio tem muito futuro e muita audiência ainda e pode fazer muito ainda pela nossa população. O rádio mexeu comigo e eu mexi com o rádio também. O rádio mexeu comigo, mas eu também mexo com o rádio, né? A gente transita juntos, a gente vai vivenciando uma experiência juntos. Ele mexendo comigo e eu mexendo com ele. A gente vai caminhando, né? É muito importante mexer com o rádio não pode ficar estagnado, né? Tem que estar sempre movimentando ele, mexendo com ele. Então o rádio, ele nunca morre, porque o rádio, diferente das plataformas, você vê algo gravado ali, algum vídeo que foi feito, algum material que foi feito, não é ao vivo como a gente conversa com o ouvinte, como a gente tem esse contato com o ouvinte, falando a hora, aquela hora. Isso do rádio, essa aproximação, ela nunca vai morrer, nunca vai existir algo como o rádio, que aproxime tanto o ouvinte, né, da gente, né, do prazer de ouvir o rádio, ouvir o seu nome no ar, ouvir a hora certa ali naquela hora, né? Então eu acho que a rádio nunca vai morrer, o rádio, mas ele precisa se adequar às novas tecnologias. O rádio, ele é a companhia do ouvinte. Você dorme ouvindo rádio, você toma café ouvindo o rádio, você almoça ouvindo o rádio. O rádio, ele é companheiro do ouvinte, ele está ali do seu lado, fazendo-lhe companhia, porque muitas vezes as pessoas não querem ligar a TV para assistir um programa, mas elas querem ser companheiras, elas querem um companheiro, e o rádio, ele é esse companheiro, ele traz essa companhia, esse aconchego. Você manda para o locutor pedindo abraço para ele manda abraço para você, um cheiro para você pode concorrer a prêmios com o rádio. Então ele é um companheiro, o rádio, ele traz essa companhia para os ouvintes.